Agradecemos em primeiro lugar ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para prestar esse culto de adoração ao nosso Deus. Após uma semana de trabalho, aqui estamos nós para louvar e para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem que fazem tudo por elas. Quando nós pensamos, por exemplo, numa escola, existe aluno que quer que os colegas fazem tudo por eles, querem que os professores respondam todas as questões. Quando nós adentramos aos lares, existem filhos que querem que os pais fazem tudo por eles. E vivemos numa sociedade onde existem também as pessoas que querem que os governantes fazem tudo por elas. E se não bastasse isso, nós vivemos em uma sociedade que cobra de Deus e que quer que Deus faça tudo por elas. Nessa manhã nós iremos então pensar no tema: Deus não faz por você, Deus faz com você. Quando nós observamos o comportamento da águia, por exemplo, a águia, quando ela vai ensinar o seu filhote a voar, o filhote fica nas costas da águia e ambos saem juntos. Mas a águiazinha também precisa de movimentar, de bater as suas asas, para que ela também possa aprender a voar. Nós, quando estamos ensinando alguém a dirigir um carro, por exemplo, não é nós que trocamos a marcha para as pessoas. A gente está ali do lado e quem tem que trocar a marcha é a pessoa que está no volante. A gente apenas orienta, passa para a segunda, para a terceira, mas é a pessoa que tem que fazer. Quando nós estamos ensinando alguém a andar de bicicleta, por exemplo, a pessoa, ela monta na bicicleta, nós seguramos, mas ela tem que pedalar. Em alguns momentos a gente solta para ver se ela já consegue se equilibrar, mas os dois personagens precisam de estar junto, quem está aprendendo e quem está ensinando. E nós vamos ver nesta manhã que Deus, Ele não faz tudo por nós, mas Ele faz conosco. Nós precisamos de nos movimentar, nós precisamos de fazer a nossa parte. Se tem uma coisa que Deus não faz por nós, é a nossa parte. A nossa parte precisa de ser feita. Se nós tivermos de receber uma bênção através de uma oração, é nós que precisamos de colocar o joelho no chão. Deus não vai colocar o joelho no chão por nós. É nós que temos que colocar o joelho no chão. Se nós tivermos de receber uma bênção através de um jejum, Deus não vai ficar sem comer por nós. É nós que precisamos de ficar sem comer. Mas Deus vai estar conosco para nos fortalecer. Se nós estivermos de receber uma bênção aqui na igreja, a gente precisa de vir
nós chegarmos na igreja, Deus já está. E muitas das vezes a nossa bênção está aqui na igreja, mas nós estamos na nossa casa. E nós observamos como exemplo bíblico aquela mulher corcunda, que ela se deslocou de onde ela estava. E a Bíblia diz que ela entrou no templo corcunda e ela saiu ereta. Jesus curou ela. Por quê? Por causa que ela fez a parte dela. Ela saiu, ela foi para a igreja e a bênção dela estava na igreja. Vamos então pensar bem nesta manhã. Deus não faz por nós, Deus não faz por mim, mas Deus faz comigo. Deus não faz por você, mas Deus faz com você. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão para que ele fosse a determinado lugar. E a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus e ele saiu sem saber para onde ia. Deus fez promessas para Abraão que a sua descendência seria grandiosa na terra. Mas para que Abraão recebesse a promessa, Abraão teve que ouvir a voz de Deus. Abraão teve que se deslocar, teve que fazer a sua parte. Quando Deus pediu para Abraão seu único filho, ele precisou de ter fé, como de fato ele teve. O escritor aos Hebreus diz que quando Deus pediu o filho para Abraão, o único filho que ele tinha, o escritor aos Hebreus fez questão de dizer que Abraão acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. Aleluia. Então, Deus ele faz, mas nós precisamos de exercer a nossa fé. Nós observamos o exemplo de Davi. Davi ele iria lutar com o gigante Golias. Ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, eu vou a ti com Deus, com o Senhor dos Exércitos, eu vou junto com ele. Mas só que Davi, ele pegou 5 pedrinhas da sua mão, para que assim ele fosse lá lutar com o gigante Golias. Isso mostra que nós também precisamos de fazer a nossa parte. Na hora que foi lançar a pedra no gigante, não foi Deus que lançou. A pedra foi lançada por Davi. E por que razão 5 pedras, se só com uma ele derrubou? Nós podemos pegar essas pedras para exemplificar alguma coisa. Que Deus era com Davi, porque Davi era uma pessoa preparada. Eu pensei aqui nas 5 pedras, o que essas 5 pedras poderiam representar. Nós podemos usar essas 5 pedras para fazer uma representatividade. A primeira pedra é a oração. Eu acredito plenamente que antes de Davi lutar com Golias, ele já tinha colocado o seu joelho no chão. E a palavra de Deus disse que Davi era um homem de oração. De tarde, de manhã, ao meio-dia orarei, e o Senhor me ouvirá. Davi era um homem de oração. Davi também nós encontramos que ele era uma pessoa de fé.
Por que nós entendemos que Davi era uma pessoa de fé? Porque um gigante de quase 3 metros de altura, para uma pessoa como Davi, um jovem, lutar, ele tinha que ter fé em Deus. Deus maravilhoso. E foi a fé de Davi em Deus que proporcionou a vitória. Deus honrou a fé de Davi. Deus honra a sua fé, Deus honra a nossa fé. Quando nós exercemos a nossa fé, Deus luta conosco. E por isso que Davi venceu, ele mostrou a fé. Eu vou agir em nome do Senhor dos Exércitos. Davi também, a terceira pedra, nós podemos colocar a experiência que Davi tinha com Deus. Davi tinha experiência com Deus. Ele, antes de lutar com o gigante, ele contou a experiência. Ele disse que ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, e aí veio um leão, veio um urso, e ele despedaçou os dois, ele venceu, ele matou os dois. Ele tinha experiência com Deus. Você que está aqui nesta manhã, precisa ter experiência com Deus. Às vezes a gente começa a contar as bênçãos, aquilo que Deus fez na nossa vida, e alguém poderá dizer, mas o fulano, ele só conta dele, ele só fala dele, daquilo que Deus faz na vida dele. Mas esse é o segredo. Eu não tenho que contar o que Deus faz na vida do outro. Eu posso até contar, mas eu tenho que contar o que Deus faz na minha vida, o que Deus tem feito por mim. E Davi tinha experiência com Deus. E você que está aqui nesta manhã também tem experiência com Deus. Deus já tem feito grandes coisas na sua e na minha vida. E por essa razão, essa terceira pedra é a experiência que nós temos com Deus, a comunhão. Quantos benefícios, quantas bênçãos Deus tem feito na nossa vida. Aleluia. Essa pode ser muito bem a terceira pedra. A quarta pedra é a palavra de Deus, que precisa de estar na nossa vida para a gente vencer o gigante. Davi tinha a palavra de Deus na sua vida. Ele chegou a dizer certa vez, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Foi ele mesmo que diz o que significava a Bíblia, a palavra de Deus para ele. Quando ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi não era uma pessoa que apenas lia a palavra de Deus, mas ele meditava. Ele refletia sobre as grandezas, sobre os benefícios de Deus na sua vida. E por isso que tem até um salmo que diz, enquanto eu meditava, acendeu-se-me um fogo. Davi era homem de meditação. Quando você medita na palavra de Deus, ela te traz fé. Quando você medita na palavra de Deus, ela te traz entusiasmo, coragem, motivação. Por isso que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Quantos sermões que a gente às vezes já ouviu, que quando a gente lembra desse sermão que a gente ouviu, a gente chora, a gente se motiva, a gente se
Então a quarta pedrinha é a palavra de Deus. Graças a Deus. Davi era uma pessoa que meditava na palavra de Deus. Aleluia. E a quinta pedrinha, que nós podemos colocar um significado para ela, é você estar na casa de Deus. Davi era uma pessoa, era um crente que gostava de congregar. Aleluia. Era um crente que gostava da casa de Deus. E mesmo nas dificuldades, como nós observamos, foi até comentado aqui na lição nesta manhã, quando Davi havia cometido 2 pecados, aqueles 2 pecados que ele cometeu, não tirou ele da casa de Deus. A Bíblia disse que ele orou, buscou a Deus para que o seu filho vivesse. E a criança acabou morrendo. Deus levou o seu filho. Só que a Bíblia diz que Davi, quando viu que o seu filho tinha morrido, ele levantou, ele barbeou, aleluia, e foi para o templo adorar a Deus. Essa é a virtude que nós encontramos de alguém que tem sede da casa de Deus, de alguém que nada afasta ele da casa de Deus, nem o erro, nem o pecado que ele cometera o tirou da casa de Deus. Por isso que Salomão disse: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Quando Deus escolheu Davi, Deus sabia quem ele estava escolhendo. Deus sabia que estava escolhendo uma pessoa humilde. Deus sabia que estava escolhendo uma pessoa de fé. Deus sabia que estava escolhendo uma pessoa que, mesmo que errasse, tinha reconhecimento daquilo que cometera. Deus sabia. Por isso ele foi escolhido segundo o coração de Deus. Nesse exemplo aqui, irmãos, nós encontramos que Davi fez a sua parte. Deus não faz por você, Deus faz com você. Deus venceu o leão e o urso com Davi. Deus venceu o gigante Golias com Davi. Estavam os dois juntos. Sem Deus nós não podemos fazer nada, essa é a verdade. Mas quando nós associamos a nossa fé, quando nós fazemos a nossa parte e nós vamos até Deus, com certeza a vitória é certa. Nós precisamos de fazer a nossa parte. Nós observamos aqui na morte de Lázaro, Jesus não ressuscitou Lázaro sozinho. Precisou que a pedra fosse tirada. Precisou que a irmã de Lázaro declarasse a fé. Porque Jesus perguntou: tu creres que eu faça isso? Ela em alguns momentos diz: eu sei, eu creio, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus insistiu: não, eu sou a ressurreição e a vida. É agora que ele vai ressuscitar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou falando, Marta, eu estou falando, Maria, dá uma ressurreição agora.
Se você crê, você verá a glória de Deus. Então nós observamos duas coisas: tem que tirar a pedra, tem que exercer a fé. Eu quero ver a sua fé. Eu vou curar, eu vou dar ressurreição, mas eu quero ver a sua fé. Deus ressuscitou, Jesus ressuscitou, mas Marta e Maria, as pessoas que ali estavam, precisaram de fazer a sua parte. Portanto, amados irmãos, Deus não faz por você, mas Deus faz com você. Vamos aqui ao texto em que eu li aqui a princípio. Gideão, uma pessoa de atitude. Gideão, uma pessoa que busca improvisar. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo no lugar onde era para macetar, massagar a uva para fazer o vinho. Ele então busca fazer o trigo num lugar improvável, que não haveria ali, não era o lugar certo, ideal, mas ele improvisou. Então Gideão mostra uma pessoa que tem atitude. E os medianitas estão perseguindo Gideão, o povo de Deus. E aí vem o anjo para dar uma missão para Gideão. E o anjo aparece a Gideão e disse: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Uma coisa importante aqui no texto: nossa mensagem, Deus não faz por você, Deus faz com você. No texto aqui em que eu li a princípio, o anjo vem e diz que Gideão vai lutar, mas disse assim: eu serei contigo. No texto em que eu li aqui a princípio, no livro de Juízes, vamos até recapitular aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, e o versículo 15, para nós entendermos melhor aqui o que diz o texto. Juízes capítulo 15, 6, melhor dizendo, diz dessa maneira: o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo. Olha só, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos de ter certeza, é a certeza de que Deus está conosco. Aleluia! Se Deus está conosco, nós somos mais do que vencedores. E ali o anjo vem para Gideão e disse: eu serei contigo. E Gideão vai demonstrar alguma coisa. Deus vai estar com Gideão, mas ele vai demonstrar alguma coisa. Gideão ali, quando recebe o anjo, ele pega ali os animais, faz um sacrifício ali, um holocausto, ele oferece para o anjo, e aquilo ali é feito no holocausto. E Gideão vê aquilo ali sendo queimado, aquela oferta que ele ofereceu sendo queimado, e aquilo ali prova que Deus estaria com Gideão. E Gideão vai, ainda entra no diálogo com Deus. Irmãos, orar é conversar com Deus. É você dialogar como se ele fosse realmente seu amigo, como um pai dialoga com o filho. Gideão falou: Senhor, se tu és comigo, eu queria que o Senhor me mostrasse da seguinte maneira: eu vou pegar uma esponja e vou colocar sobre a terra, e quando for amanhã, Senhor,
Eu quero que a esponja esteja cheia d'água e a terra esteja seca. Aleluia. Quando foi pela manhã, Gideão foi lá, pegou a esponja e pegou uma taça, espremeu a esponja. A Bíblia diz que deu uma taça de água cheia e a terra estava seca. Agora eu quero ao contrário, Senhor. Só mais essa vez eu quero ao contrário. Agora eu quero ver a esponja seca e quero ver a terra molhada. Quando ele vai lá no dia seguinte, novamente, a esponja está seca e a terra está molhada. Deus provando, Deus mostrando para Gideão: pode ir, Gideão, que eu vou estar com você. E aí vai ali unindo ali algumas pessoas, e nós vemos que Deus chama as pessoas para a luta. Só que na hora que Deus chama as pessoas para a luta, Deus fala assim: olha, eu não quero covardes, eu não quero pessoas medrosas, esses têm que ficar. E a Bíblia diz que do número de 32 mil pessoas, 22 mil voltaram e só ficaram 10. Ainda é muito. Tem pessoas aqui que ainda não têm as qualidades que eu, Deus, preciso. Não pode ser covarde, não pode ser medroso. Tem que ser pessoa destemida, entusiasmada, tem que ser pessoa de fé. Aleluia. E só sobraram 300. E aí Deus disse: Gideão, é com esses 300 é que nós vamos vencer. Irmãos, o importante numa guerra não é a quantidade de soldados que existe. O importante numa guerra é a qualidade dos soldados. O importante numa guerra, no sentido espiritual, no sentido de nós cristãos como povo de Deus, o importante na guerra é nós termos Deus ao nosso lado. O importante na guerra é nós termos o general que é Cristo. O importante numa guerra é Ele, porque quando vier as tempestades, porque quando vier os vendavais, temos o general que dá o comando. Temos o general que até os ventos lhe obedecem. Esse é o importante na guerra. E a Bíblia disse que Gideão, esses 300 homens, eles foram e venceram a guerra, porque Deus estava com eles. Eu quero que você destaque essa palavra. Deus não faz por você, Deus faz com você. Você vai encontrar em vários textos da Bíblia dizendo assim: e Deus era com José, e Deus era com Elias, e Deus era com Paulo, e Deus era com Daniel,
amou. Aleluia. Irmão, a nossa mensagem nesta manhã, ela tem como objetivo dizer para você, tem como objetivo dizer para mim, que só existe uma coisa que Deus não faz por nós, é a nossa parte. A nossa parte precisa de ser feita, porque a de Deus sempre será. Às vezes você olha a placa num carro dizendo assim: Deus é fiel. Isso é fato. Deus foi e sempre será fiel. Agora eu quero saber se eu sou fiel. Isso é importante. Eu quero saber se eu sou fiel, porque Deus eu tenho certeza que é. Aleluia. Então, amados, o que nós precisamos de fazer de acordo com a nossa mensagem de hoje é fazer a nossa parte. Os nossos irmãos lá do passado, eles venceram porque fizeram a parte deles. E quando você faz a sua parte, a parte de Deus é certa. Deus está com você. Deus está conosco. Samuel, após vencer várias guerras, vários obstáculos, ele disse assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não diz assim: até aqui o Senhor lutou por nós. Não, nos ajudou o Senhor. Então Deus nos ajuda, Deus está conosco, mas nós precisamos de fazer a nossa parte. Oxalá nessa manhã nós possamos sair daqui pensando desta maneira: eu tenho alguns objetivos para alcançar na minha vida, e eu vou fazer a minha parte. Ontem, irmãos, para ir para o final da minha mensagem, uma pessoa disse para mim: Joel, eu estou sabendo aí de uns cursinhos aí, você não quer fazer não, é só você fazer a inscrição no cursinho, é um cursinho de 30 horas, aí já vai valer como evolução, você não precisa fazer a prova não, já tem o gabarito e tudo, só você fazer a provinha e passa o gabarito lá e já está tudo certo. Aí eu falei assim: muito obrigado, eu não vou querer não. Porque, irmãos, isso é enganar a si mesmo. E tem muito disso, as pessoas às vezes eles não querem o conhecimento, eles querem o diploma, eles querem as evoluções para ter aumento de salário, mas não quer o sacrifício que exige para a gente aprender alguma coisa. Só que na vida eu posso ter nota 10 numa avaliação que eu peguei uma cola com alguém ou que alguém fez por mim, mas na vida não é assim. O dia que eu for prestar um concurso, o dia que eu for fazer alguma coisa, eu tenho que ter o conhecimento. Eu tenho que ter feito a minha parte. Nós que estamos aqui, que pregamos a palavra de Deus, Deus ele nos usa, Deus ele está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Mas Jesus diz assim: olha, o Espírito Santo vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito. Então, se eu não estudar a Bíblia, se eu não estudar a palavra de Deus, como que eu vou ser um pregador? Eu vou querer que Deus faça tudo por mim? Não! Deus ele faz comigo. Aleluia. Se eu estou aqui nessa manhã, eu meditei na palavra de Deus, aí Deus é comigo. Aí Deus usa o Espírito Santo para fazer lembrar aquilo que eu tenho meditado. Então nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte. Nessa manhã eu quero dizer que se você tem um problema,
solução. Mas faça como esses irmãos do passado. Exerça a sua fé. Se desloque para estar aqui na casa de Deus. Não sejamos como aqueles que dizem: olha, vocês oram por mim, mas por que as pessoas não podem vir aqui? Faça a tua parte e a bênção é certa. Nenhuma pessoa que se deslocou para ir ao encontro de Jesus foi decepcionada. Eu tenho certeza que todas as pessoas que se deslocam e vão ao encontro de Jesus não é decepcionada. A Bíblia diz que o cego de Jericó, ele foi para a beira da estrada para Deus, Jesus abrir a visão. Aquele homem que tinha um régua na sua casa, ele caminhou 60 quilômetros para ir ao encontro de Jesus, buscar Jesus para dar a bênção para o seu filho. Zaqueu, ele passou no meio de multidão, subiu no árvore: eu quero ver Jesus. Aleluia. E ele tirou os obstáculos, foi e viu. Amados, tem que ir ao encontro de Jesus. Quando nós não vamos ao encontro de Jesus, as coisas ficam mais difíceis. Vá ao encontro de Jesus. Em todos os lugares você pode encontrar Jesus, mas existe um lugar especial. É a casa de Deus. Esse lugar, ele é especial. Lá no livro de Apocalipse disse que os anjos do Senhor passeiam nessa casa. Eu creio pelos olhos da fé que antes de nós chegarmos aqui na igreja, o Senhor já está aqui. Os anjos do Senhor já estão passeando. Esse lugar é especial. Por isso que Davi diz que esse lugar é tão especial que ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse lugar é especial. Que nós possamos ter o prazer de estar nesse lugar. O lugar que o salmista, para mim foi a maior oração que o salmista fez. E essa é a maior oração que você pode fazer. Davi uma vez diz uma coisa: eu pedi ao Senhor e eu buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aprender o seu templo e contemplar a sua formosura. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, eu fiz essa oração para dizer: Senhor, não deixe eu afastar dos seus caminhos, não deixe eu desviar desses caminhos maravilhosos. Portanto, amados irmãos, terminamos aqui a nossa mensagem. Deus não faz por você, mas Deus faz com você. Terminamos com o texto que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você está caminhando cada segundo, cada minuto. Jesus está com você. E se Jesus está com você, a bênção é certa, a vitória é certa. Você vai chegar no porto desejado, que é as mansões celestiais. Deus, Senhor. Obrigado. Aleluia.